Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Francis e eu sou o tipo de pessoa que quando eu viajo, eu gosto de ter as melhores experiências possíveis. Eu gosto de aproveitar bastante o meu tempo e o planejamento da viagem faz toda a diferença, e nesse vídeo eu quero dividir com vocês como eu viajo pelo mundo gastando pouco. Olha, eu tenho uma amiga que foi recentemente para uma ilha na Grécia e ela reclamou porque as coisas lá eram muito caras, os restaurantes eram muito caros, a comida que ela experimentou assim não era tão boa, apesar de que, tipo, na Grécia é difícil não encontrar comida boa, né? Porque a comida de lá é muito boa. Mas eu fui pra mesma ilha, eu comi em restaurantes ótimos e no fim das contas eu gastei bem menos que ela. E a diferença foi isso, foi porque eu planejei a minha viagem antes de ir. Pra planejar as minhas viagens, eu sempre sigo esses 5 passos simples que eu vou passar pra vocês agora, mas antes de eu passar isso, já deixa o like aqui no vídeo pra ajudar no meu engajamento. E bem, o primeiro passo da viagem é decidir o destino. Pra decidir o destino, eu começo primeiro, né, vendo qual é o meu orçamento, qual é a época do ano. Se tá inverno aqui na Holanda, eu quero escapar um pouquinho do frio e eu tenho tempo e eu tenho orçamento, aí eu geralmente vou para um lugar mais longe, mas se o orçamento não permite e eu tenho um tempo limitado, eu vou pro sul da Europa, porque mesmo que esteja inverno lá, pelo menos a temperatura não tá tão fria quanto ela fica aqui na Holanda, né? Eu decido também a localização, qual cidade eu vou e tal, dependendo do orçamento. Por exemplo, se eu tô com pouca grana, eu quero ir pra Grécia, eu vou pra uma ilha que seja um pouco mais barata, que tipo Santorini e Mykonos, que são ilhas mais caras. Além disso, eu também sempre penso no objetivo da viagem, né? Se o meu objetivo é cultura, eu já vou procurar mais, tipo, uma cidade grande, mas se o meu objetivo é relaxar, eu vou procurar uma localização com praia. E nessa primeira fase também dou uma olhada no preço de voo, preço de hotel, mais ou menos assim, só por alto, só pra pelo menos eu ter uma ideia, porque isso também vai influenciar a decisão que eu vou tomar. Aí tá, depois da decisão, eu faço uma pesquisa. Pra exemplificar como eu faço essa pesquisa, eu vou dar um exemplo da minha próxima viagem, que eu vou fazer já agora nos próximos dias. Eu vou pra Costa Amalfitana em breve, e assim, a Costa Amalfitana ela é grande, ela tem cidades, ela tem vilarejos, ela tem ilhas, então são muitos lugares para visitar. E eu precisaria de bastante tempo para conhecer toda a Costa Amalfitana, né? Mas como eu tenho mais ou menos umas 2 semanas, eu tenho que fazer decisões. Então eu preciso priorizar os lugares que eu vou visitar e para isso eu preciso fazer uma pesquisa. E como é que eu faço essa pesquisa? Bem, existem várias maneiras de fazer a pesquisa e para começar eu vou falar do Instagram. Vocês sabem que no Instagram existe aquela opção de salvar fotos, né? E geralmente o que eu faço é que eu sigo alguns perfis assim de viagem, e sempre que eu vejo um lugar bonito, um lugar que me inspira, eu já salvo aquilo ali numa coleção. Eu faço, assim, várias coleções diferentes. Eu tenho coleção, por exemplo, do Egito, eu tenho coleção da Tailândia, eu tenho coleção do Brasil, eu tenho coleção de vários países no mundo. E eu sempre faço isso. E aí, quando eu for planejar alguma viagem, eu já olho ali no meu Instagram, né, procuro algumas inspirações, e aí eu vejo uns lugares que, sei lá, né, me deixam mais animado. Depois disso, eu começo a fazer pesquisa pelo Google e pelo YouTube, né, e eu coloco lá no YouTube, tipo, sei lá, digamos que eu queira visitar o Japão. Os 10 lugares mais bonitos do Japão, ou as 10 cidades mais interessantes do Japão. E ali no Google eu dou uma olhada em várias listas, em vários blogs, e eu dou uma olhada em vários sites de guias de viagem, né? Por exemplo, existe um guia de viagem muito famoso que é o Lonely Planet. Esse, se eu não me engano, deve ser no momento, parece que o guia mais famoso do mundo. E aí eu vou no site deles, dou uma olhada assim nas melhores cidades. Tem um outro guia também que eu gosto muito, que é o Time Out. O Time Out já é um guia mais específico para cidades, enquanto que o Lonely Planet é um guia geral, que não é só para cidades, mas é para países. Além disso, eu também uso o TripAdvisor, mas o problema do TripAdvisor é que ele tem resenhas feitas por turistas, enquanto que esses sites tipo o Lonely Planet e o Time Out, e um outro que eu também vejo bastante, que é o The Culture Trip. Vou deixar o nome aí para vocês verem. E nesses sites oficiais, você pelo menos tem a opinião de experts, né? Então alguém que entende de comida vai lá e avalia, né, as comidas lá da região e monta um guia completo. Agora, o problema do TripAdvisor é que a opinião que você vê ali não é de um especialista, são de turistas, né? Muitos desses turistas, às vezes, eles não têm, tipo, muita noção dos lugares bons pra comer e tal. E você sabe que, assim, toda cidade tem uns lugares bem turísticos, né? Por exemplo, se você vai no Rio de Janeiro, você quer ir lá no Cristo Redentor,
eu não recomendaria comer no restaurante do Cristo Redentor, porque o restaurante de lá é muito caro e a qualidade, tipo, não é tão boa assim. É melhor você descer do Morro do Corcovado e comer ali no bairro do Cosme Velho, que tem vários restaurantes legais. E muitos turistas acabam comendo nesses lugares que são somente turísticos e acabam gastando uma fortuna num restaurante que não é nem de tão boa qualidade assim, quando eles podiam ir num lugar onde os locais frequentam, comer uma comida de boa qualidade e bem mais barata. E aí eu faço uma pesquisa no YouTube também, né? Eu vejo lá, tipo, dicas do que fazer em tal cidade. Ou eu assisto vlogs de viagem, né? Que isso me inspira bastante. E sempre que eu vejo, assim, alguma dica de restaurante legal, ou no vlog de viagem, algum lugar legal que eles foram, eu já salvo isso aqui tudo no Google Maps. E além do Google Maps, eu também tenho uma lista, sabe aquele notas, né, do computador? Eu já deixo ali uma lista completa, tipo, de restaurantes que eu acho interessante, de atrações interessantes, e eu coloco tudo isso ali também no Google Maps pra eu ver no mapa onde fica cada coisa. Isso do Google Maps ajuda bastante, porque, por exemplo, eu tô indo pra Costa Amalfitana agora, então eu já vejo ali no Google Maps, né, onde tá a maior concentração de restaurante, de bar, de atrações que eu quero visitar. E aí, no fim das contas, na hora de decidir, eu vi que a melhor cidade pra eu me hospedar seria Positano, porque Positano é meio que onde que tudo acontece, e dali de Positano eu posso pegar a barca e ir pra Capri, eu posso ir para os outros lugares, né, para outras cidades que ficam ali próximas. E uma outra opção que eu tinha era para economizar, né, era ficar numa outra cidade que se chama Amalfi, uma cidade próxima de Positano. Só que o problema é que a maioria dos lugares que eu queria visitar ficam em Positano. Então, se eu ficasse em Amalfi, por mais que o hotel e tudo mais seja barato, eu ia ter que gastar com transporte todo dia para visitar Positano, ia ter que gastar com a barca, e além disso, a barca e o ônibus só funcionam até um certo horário, então eu ia ter que sempre voltar para casa num horário, tipo, mais cedo, né, ia perder a oportunidade, sei lá, ficar até mais tarde no restaurante, ir pra um bar depois e tal. E no fim das contas ia ter que gastar com transporte pra lá e pra cá o tempo inteiro, então no fim das contas eu decidi que a melhor opção realmente era ficar em Positano. E antes de eu continuar, vou pedir pra você se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda e ativa o sininho ali do lado do se inscrever pra você receber uma notificação quando eu posto um vídeo novo. Mas voltando ao assunto, depois da pesquisa chega a hora da reserva do voo e da acomodação. Pra comprar passagem aérea, eu uso um site só. Eu vou sempre lá no Skyscanner. O Skyscanner é um site que mostra as passagens mais baratas de todas as companhias aéreas, né? Então, tipo, qualquer destino que você queira ir, ele reúne ali o preço das passagens de todas as companhias que vão para aquele destino e ele mostra qual seria a opção mais barata daquele momento, daquele dia que você quer viajar. E se você não tem um dia específico que você queira viajar, melhor ainda, só você colocar ali na busca do site o mês que você quer viajar, o site vai mostrar quais são as tarifas mais baratas daquele mês, e aí você pode escolher o dia certo, né? Às vezes é mais barato viajar numa terça-feira que viajar numa sexta-feira, porque sexta-feira geralmente está todo mundo viajando e por isso as companhias aéreas acabam aumentando o preço. Mas se você viajar numa terça-feira, elas acabam baixando o preço, que é para atrair mais consumidor. No caso da acomodação, eu uso o Booking.com ou o Airbnb. Se você não quer gastar dinheiro com acomodação, existe também uma opção chamada Couchsurfing. Eu não sei se vocês conhecem esse site. O Couchsurfing é um site onde pessoas que são viajantes, elas disponibilizam espaço na casa delas para você se hospedar sem custo extra, sem gastar nada. Geralmente eu não uso esse tipo de site porque eu não gosto de ficar, tipo, na casa dos outros, principalmente não de graça. Eu prefiro reservar um hotel ou um apartamento no Airbnb, e aí eu tenho a minha privacidade, sabe? Eu não preciso, tipo, dar satisfação pra ninguém e tal. Mas tem muita gente que não se incomoda de ficar na casa das outras pessoas e elas usam o Couchsurfing. Eu já usei o Couchsurfing e eu não tive nenhum problema em relação a isso. Quando eu tava lá no Japão, eu tava pra voltar pra cá, o aluguel do apartamento que eu morava, ele acabou e eu tinha alguns dias para voltar para casa, para aqui, para Amsterdã. Então, ao invés de ficar em hotel, eu fui lá no Couchsurfing, eu fiquei hospedado lá na casa de um cara lá, de um japonês, e ele foi super, super legal, super hospitaleiro. Ele fez uma janta japonesa para mim que foi, tipo, excelente. Foi uma experiência muito boa. Ele era uma pessoa super simpática. Então, assim, se você é do tipo que realmente não se incomoda, né, de ficar na casa de outras pessoas, eu super recomendo o Couchsurfing porque é muito barato. Só que o problema do Couchsurfing é que você também não sabe aonde você para, né? Você pode parar na casa de uma pessoa super legal, que foi o meu caso,
mas vai que, sei lá, você parem na casa de uma pessoa maníaca, né? Sei lá. Então eu prefiro realmente vir reservar ou hotel ou um apartamento no Airbnb. Para decidir aonde eu vou me hospedar, eu volto lá no Google Maps e eu vejo lá onde que eu salvei a maioria das atrações e dos restaurantes, e aí eu vejo quais são os melhores bairros para me hospedar, e eu procuro hotel ou apartamento nesses lugares, próximos de todos os lugares que eu quero visitar. Eu recomendo que você faça a reserva do voo e do hotel com bastante antecedência, porque quanto mais cedo você fizer, melhor. Porque se você reservar de última hora, você vai acabar pagando um preço exorbitante por uma passagem aérea. E hotéis, às vezes você não encontra hotel bom disponível. Então realmente a minha recomendação, reserva com bastante antecedência. Eu prefiro ficar em hotel porque em hotel você não precisa se preocupar com nada. Você chega lá, o seu quarto já está arrumado, já está tudo limpo, você não precisa se preocupar em arrumar nada, você não precisa se preocupar em lavar louça. Geralmente em Airbnb, né, você tem que limpar, você tem que fazer as coisas ali, porque você não quer viver passar os dias da sua viagem num lugar completamente sujo, né? Não sei, depende da pessoa também, né? E uma outra opção que eu recomendo também, se você é jovem ou se você tá viajando sozinho, é ficar em hostel, porque ficar em hostel, além de ser bem mais barato, né, que ficar em hotel, você conhece outras pessoas, porque geralmente, né, você tem que dividir o quarto com outras pessoas, então você conhece, faz amizades novas, e hostel realmente é muito barato, só que tem esse lado que você tem que dividir o quarto com várias outras pessoas, e aí você nunca sabe, né? Às vezes tem gente que gosta de fazer muito barulho e você não consegue dormir direito, então tem esse tipo de coisa. Por isso que, assim, eu prefiro viajar e ficar em hotel ou Airbnb. Eu vou te passar uma dica secreta agora. Se você planeja reservar o hotel na Booking.com, nunca reserve hotel que tem uma pontuação abaixo de 7. Sempre procura reservar o hotel com no mínimo 7 de pontuação, porque geralmente hotel que tem uma pontuação de 6, 5, qualquer coisa abaixo de 7 é o hotel que recebe muita reclamação. Eu já trabalhei na Booking.com, então eu sei do que eu tô falando. Agora eu já sei qual é a cidade que eu quero ficar, já sei quais são os pontos turísticos que eu quero conhecer, já tenho voo, já tenho hotel, agora o próximo passo é montar o roteiro. Tem gente que quando viaja gosta de comprar um pacote completo com a agência de viagens, né? E ali a agência de viagem toma conta de tudo, toma conta de restaurante, toma conta das atrações, toma conta do transporte. Eu entendo que muitas pessoas não querem ter esse tipo de trabalho, principalmente se você está de férias. Elas preferem que a agência tome conta disso tudo, mas o problema com isso é que você acaba gastando rios de dinheiro, porque programar com uma agência de viagens, né, você tem que pagar a agência para fazer esse serviço para você, e além disso você fica limitado, né, porque a agência ela tem ali o programa completo e você não quer, se você quer mudar o programa ou se você quer fazer uma coisa completamente diferente, você não tem muita essa liberdade. Então eu prefiro tirar um tempo, planejar minhas viagens, eu gasto bem menos e eu também posso ir para qualquer lugar que eu quiser. Eu só uso esse tipo de tour guiado assim com a agência em um dia específico, se eu tô indo para um lugar que é muito complicado. Por exemplo, nessa viagem da Costa Amalfitana, a gente quer passar um dia na antiga cidade de Pompeia, que são umas ruínas de uma cidade que era da época do Império Romano, e nesse dia a gente também quer visitar o Monte Vesúvio e se deslocar de lá para o Monte Vesúvio, né, que é um lugar que é bem difícil de acessar. Tudo isso no mesmo dia, então nesse caso eu preferi reservar um tour guiado com uma agência e eles vão me buscar no hotel, vão me levar para a cidade de Pompeia. E como eu estou visitando uma cidade antiga que praticamente hoje em dia é ruínas, né, é muito interessante eu ir com um guia, porque pelo menos eu vou ter uma ideia do que eu tô vendo, né? Porque se eu for para a cidade assim, eu vou ver um monte de pedra antiga, eu não sei muito bem o que está acontecendo ali. E a própria agência vai tomar conta do traslado para o Monte Vesúvio e depois de me levar de volta para o hotel. Esse é o único dia durante a viagem que eu realmente vou usar esse tipo de pacote de viagem. Agora, fora isso, no restante dos dias são todos planejamentos da minha parte mesmo. E como é que eu monto meu roteiro? Eu vejo lá na minha lista quais são os lugares que eu mais quero visitar, né? Se, por exemplo, eu quero ir visitar uma praia que é um pouco mais afastada do centro da cidade, ou se eu quero, passar um dia mais cultural ali nos museus mais centrais. Aí eu planejo o dia de acordo com as atrações que eu vou ver num lugar específico e separo esse dia entre manhã, tarde e noite. Geralmente eu planejo as atividades para manhã e para tarde. Eu tento planejar pelo menos assim umas 2 atividades de manhã,
umas 2 atividades de tarde. Eu tento não planejar tudo no horário certinho, mas pelo menos ali eu já sei, né? Num dia tal, na parte da manhã, eu tenho 2 museus para visitar. Na parte da tarde, eu quero visitar certa loja, certa atração. E geralmente à noite eu reservo só, tipo, um lugar para jantar, um bar, e eu deixo o resto da noite livre. Porque geralmente, né, à noite a gente quer descansar um pouquinho para começar a explorar outros lugares no dia seguinte. Eu tento manter um equilíbrio ali nos dias da viagem, né? Se, por exemplo, num dia eu vou fazer uma caminhada, vou fazer alguma coisa muito cansativa, já no dia seguinte eu tento fazer uma atividade que é um pouco mais calma. E aí, no fim das contas, você não fica muito cansado, né? Porque quando você viaja, você também quer descansar. Então, eu tento ali ter um equilíbrio entre as atividades, né, de acordo com o dia. Se você tem alguma dica de viagem que você queira compartilhar, já deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo para ajudar no engajamento. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que eu falei, me escreve aqui nos comentários. E você também pode me escrever lá no Instagram. O meu Instagram é o @franzzb. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê na próxima. Tchau!